Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Notícias sobre The Chosen, da cultura pop pra você. Nós já temos um vídeo aqui, meus queridos heróis, falando sobre a primeira temporada de The Chosen. Como nós já dissemos, The Chosen está as 3 temporadas completas na Netflix. Entrou agora no Natal, né? Um pouco antes do Natal. E tá sendo o maior sucesso de audiência. Falando de audiência, também houve The Chosen na TV aberta. O SBT conseguiu o contrato com a Angel Studios para passar a primeira temporada na TV aberta. E também foi um sucesso, mudando vidas. Tem relatos aí, matérias rolando pela internet de pessoas que tiveram suas vidas mudadas após assistir The Chosen. The Chosen dispensa comentários. A gente aqui, Elvis e eu, adoramos. E é sobre a segunda temporada, os melhores momentos que nós vamos falar hoje. Está no ar, Heróis e Mais! The Chosen é sem dúvida uma das melhores séries da atualidade e no ano de 2023 eles lançaram uma terceira temporada com os seus 2 primeiros episódios estreando no cinema. The Chosen apresenta a vida de Jesus de uma forma nunca feita antes, com Jonathan Roumie interpretando Cristo. Nós somos apresentados em todos os episódios a uma performance extraordinária. E em um mundo mais justo, ele deveria ser no mínimo indicado para o prêmio de melhor ator. Mas os cheirosos tremem só de ouvir a palavra Jesus. Imagina premiar um ator que o interpreta tão bem. Esperar o quê, né? Meus queridos heróis, essa segunda temporada é uma das melhores temporadas de The Chosen na nossa opinião. E nós viemos aqui para linkar o melhor momento de cada episódio. Então recomendamos que você assista e depois volte aqui para dizer qual o melhor momento que você acha. Talvez não seja o nosso, né? Não, eu achei que o melhor momento foi aqui, Tony Elvis. E se você já assistiu, já deixa no comentário aí. Já comenta qual o melhor momento de cada episódio desta segunda temporada. Mas antes, o Tom Dimas está esperando você, meu querido herói. Aqui, ó, no comentário fixado, Elvis Ventura. Nós estamos em 2024. O ano não tá muito bom na economia. Já começou aí a ter notícias ruins sobre a economia. A mídia tá sempre passando pano. Foi ruim, mas foi bom. Entenda porque tá ruim, mas tá bom. Entendeu? O que acontece é que você precisa ganhar mais dinheiro. Você precisa investir em você. Quanto mais você investe em você, mais chance você vai ter de caminhar em cima aí destes problemas que o Brasil, infelizmente, vai se afundar ainda mais. Então vai lá, aprende como ganhar dinheiro na internet, aprende como trabalhar, procura cursos, procura se profissionalizar. Tom Dimas descobriu várias maneiras de trabalhar na internet. Presta atenção, é trabalho. Não é joguinho, não é fórmula mágica, é trabalho. Tem toda uma estrutura montada de bilhões e bilhões de dólares para muita gente ganhar dinheiro, inclusive você. Vai lá, fala com o Tom Dimas. Primeiro episódio da segunda temporada, Trovão. O melhor momento desse episódio é a lição que Jesus passa em João e Tiagão, que estavam decepcionados pelo que Jesus tinha feito com eles. Jesus ele quis passar uma lição nos dois que dos discípulos até então são os mais vocais contra os samaritanos. Eles merecem ter uma chuva de raios e serem incinerados, fala João. De fazer alguma coisa. E de que isso valeria? Defenderia a sua honra. Eles insultaram e humilharam você. Eles merecem ter uma chuva de raios e serem incinerados. Sim, fogo dos céus. Fogo. Você disse que podíamos fazer coisas assim, é só dizer que acontecerá. Nesse momento, os dois já estão completamente raivosos, pois, além da insatisfação com o que Jesus os fez fazerem, neste momento, onde eles iam indagar Jesus, um grupo de samaritanos jogam pedras e cospem nos 3. Ajudar? Acha que foi apenas para ser mais útil? Para serem melhores agricultores? Foi para lhes mostrar que o que estamos fazendo aqui vai durar por gerações. O que eu disse a Fotina no poço e o que ela disse a tantos outros depois está plantando sementes que terão um impacto duradouro por gerações. Vocês não conseguem ver o que está acontecendo. Essas pessoas que vocês tanto odeiam estão acreditando em mim sem nem verem milagres. É a mensagem, a verdade que estamos dando a eles. E vocês vão atrapalhar isso porque algumas pessoas de uma região que vocês não gostam foram maldosas com vocês? Então eles não são dignos? E vocês são muito melhores?
Vocês são mais dignos? Bom, eu vou dizer uma coisa. Vocês não são. Essa é a questão. É por isso que eu estou aqui. Quando reunirmos os outros, eu preciso que me ajudem a mostrar o caminho. Que sejam humildes. Nós seremos. É o seguinte, esse episódio, ele conta a história do samaritano de frente pra trás, de uma forma diferente. Totalmente diferente do que a gente já sabe, porém, igual. E pasmem, pra nós é até melhor. A mensagem é igual, como você falou. A mensagem é igual. É a mesma mensagem, mas a narrativa é mais interessante, é mais envolvente. Mais envolvente. Cara, e a lição que ele passa no Tiagão e no João é sensacional. É legal quando, depois que eles pedem desculpa, Cristo fala: vocês queriam usar o poder de Deus pra queimar essa gente. É muito bom. Depois ele diz: você queria usar o poder de Deus para trazer do céu o fogo? Para queimar essas pessoas? Bom, parece muito pior quando você coloca desta forma. Mestre, esse é o Gerson, o sumo sacerdote de Sicar. Ah, sim. Eu ouvi muito sobre você. E eu ouvi muito a seu respeito. Você abençoou esta vila além do que merecemos. O prazer é todo nosso de estar aqui. O episódio 2, Eu Vi Você. O episódio conta no seu prólogo como Natanael está e o momento que tudo desmorona na vida dele. Então, ele fala com Deus. No momento que eles se conhecem, Jesus começa a falar sobre Natanael. E ele sente que está falando com alguém diferente dos que já tinha conhecido até então. Ele pergunta, contrariado, se Felipe falou alguma coisa dele para Jesus. Em quem não há falsidade. Como é que é? O homem muitas vezes é desonesto. E Israel começou com Jacó. Um pouco falso, não é? Sim. Mas uma das melhores coisas em você é que você é um verdadeiro israelita, em quem não há engano. O que você disse sobre mim? O que é isso? De onde me conhece? Eu já te conhecia antes do Felipe te chamar para vir e ver. Não olhe para ele, olhe para mim. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Mestre. Aí está. Tu és o Filho de Deus. O Rei de Israel. Eu sabia. Bem, não demorou muito, não é? Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Como Jacó, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A emoção é usada para dar continuidade à narrativa e não para nos fazer chorar. Nós nos emocionamos, pois os diálogos são plausíveis e cuidadosamente pensados para dar liga aos textos bíblicos. Felipe e Natanael se tornam discípulos de Jesus neste episódio. E a gente tem muito mais do Felipe do que do Natanael. Mas o prólogo é do Natanael. Então, assim, esse momento que Cristo fala com Natanael é sensacional, porque parece que Jesus está falando com a gente. A cena dos dois atores, cara, é sensacional. Não é brega, porque é muito fácil coisas dramáticas se tornarem bregas. Mas aqui em The Chosen é no ponto certo. E esse é o melhor momento do segundo episódio, na nossa opinião. O episódio 3, livro Mateus 4:24. Esse episódio, que leva o nome de Mateus 4:24, é um dos mais impactantes da temporada. O livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 24, fala o seguinte: sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Nesse episódio só vemos Jesus no final, e esse é o ponto mais impactante pra gente. Todo o episódio, nós vemos como os apóstolos cuidam da logística do ministério. Nesse momento, como diz Mateus, uma multidão na Síria se junta para que Jesus os cure de toda sorte de doenças e aflições. Os apóstolos se revezam para ajudar Jesus e em vários momentos os vemos cansados e discutindo sobre o ministério. Até que Maria, mãe de Jesus, chega no acampamento para ajudar
e ouvimos um pouco mais sobre ela e sua visão sobre as obras de Jesus. Nada disso foi fácil, eu posso garantir. Não foi na minha cidade natal, minha mãe não estava lá, não tínhamos parteira. Eu não sei se estou pronta para dar todos os detalhes. Talvez em outro momento. Mas eu me lembro disso. Quando José o entregou para mim, não foi nada parecido com o que eu esperava. Bom, era como tudo que eu já tinha ouvido falar sobre ter um bebê, mas eu esperava que fosse completamente diferente. Já é noite e Jesus passou o dia cuidando da multidão. E uma discussão estoura entre Simão e Mateus, por conta do antigo trabalho de Mateus. Ele era um coletor de impostos. Quase todos os apóstolos começam a brigar e Simão passa um sermão em Mateus, que até aquele momento parecia plausível. Mas então ouvimos alguém andando e vemos Tiaguinho e Maria se virando para ver quem vinha. E vemos Jesus completamente exausto, quase sem conseguir caminhar. Curvado, suado e seus cabelos colando no suor do rosto. E todos no acampamento se calam e observam Deus, que também é homem, em seu momento até então mais frágil. Ele passa ao lado dos apóstolos e apenas os deseja uma boa noite e por conta do cansaço nem percebe que sua mãe está ali. Apenas ouvimos o barulho do fogo e do caminhar de Jesus e todos no acampamento entendem que nada do que foi dito por Simão ou por qualquer outro naquele momento é importante, pois Deus está ali exausto como um homem que também é, enquanto seus apóstolos estão se importando com coisas passadas que de nada valem mais. Jesus se escora na sua tenda para tirar os sapatos e Maria corre para ajudá-lo. Ali ele percebe que sua mãe está lá e a agradece. E nesse momento, todos os apóstolos se sentem impotentes e não merecedores para a tarefa que foram escolhidos. Capítulo 4. A oportunidade perfeita. Neste episódio é difícil tirarmos o melhor momento, pois aqui nós temos a entrada de Simão, o Zelote, como discípulo de Jesus e a cura do aleijado no tanque, que de maneira fantástica as duas histórias são entrelaçadas. Então, de fato, o desfecho da história é o ponto alto. Quando Zé vê seu irmão aleijado andando. Zé estava às vésperas de cometer o maior erro de sua vida, mas é resgatado pelo milagre que Jesus fez ao seu irmão. Ao ver Simão com seu irmão aleijado, Áticos, um oficial romano que prenderia Zé se ele cometesse o crime há muito premeditado, fica perplexo. Como que um radical como ele abandonaria décadas de devoção aos zelotes? O Zé é um guerreiro, né? É o cara das artes marciais ali. Inclusive o Pedro fica apaixonado porque ele entra no bando, né? Porque ele sabe lidar com armas, ele é um guerreiro. O Zé é o Simão, o Zelote, mais um apóstolo de Jesus Cristo que é muito bem retratado aqui. Próximo episódio, o episódio 5, Espírito. Neste episódio, de fato, temos a entrada de Simão Zelote para os discípulos. E o ponto alto é justamente o momento que ele salva as mulheres, Tomé e Mateus, de um endemoniado. O endemoniado está perseguindo o grupo por conta do cheiro que sente. Neste momento, Jesus e os outros apóstolos não estão ali. E o demônio reconhece Maria, pois ela já foi receptáculo deles. Maria tenta salvar o homem que está sendo controlado e pergunta a ele seu nome verdadeiro. A cena é bem tensa e ficamos na expectativa que algo ruim vai acontecer, pois Tomé e Mateus não são os apóstolos mais adequados quando se trata de questões físicas. No momento que o endemoniado ataca Maria, Zé aparece e o joga para longe. Mas infelizmente ele se distrai e o endemoniado começa a enforcá-lo e quase o mata até que Jesus chega e manda os demônios embora. Bem-vindo de volta. Eu sei. Parecia que nunca ia terminar. É interessante que eles conseguem fazer um contraste aqui, né? A direção e o roteiro da série entre o que aconteceu na Bíblia e eles conseguem colocar um pouco de ação
Algo que aconteceu na Bíblia com um adicional muito interessante. Gostei demais também dessa parte aí, dessa parte em que Jesus tira os demônios. Isso realmente aconteceu. O episódio 6 chama-se Contra a Lei. A perseguição a Jesus pelos fariseus já começou e esse episódio reforça isso. Na verdade, essa temporada temos sempre em paralelo os fariseus procurando Jesus e uma forma de impedir que ele continue as suas pregações. E a cena mais impactante é no final do episódio, onde Jesus, confrontando os fariseus de uma pequena cidade, fala sobre o sábado. E ali eu te conto. É muito interessante porque nesse momento eles estão no Shabat, que é o sábado, né? E eles não podem trabalhar, não podem fazer nada disso. E aí Jesus fala, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Jesus aqui quer quebrar essa religiosidade que tanto diminuiu a espiritualidade naquele tempo. E infelizmente estamos vivendo isso também nos dias de hoje. O 7º episódio, acerto de contas. Neste episódio, as coisas se complicam, pois Áticos fala sobre Jesus a Quintus e como ele convenceu um zelote a abandonar sua crença. Quintus manda então trazer Jesus e os apóstolos ficam com medo que o pior aconteça. Mas Jesus pede que eles continuem trabalhando no sermão que ele planeja fazer em breve, o que será o Sermão da Montanha. E a parte mais impactante é, claro, no final, quando ele volta aos seus discípulos e os ensina a oração do Pai Nosso. Quando oramos, temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então podem dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sensacional essa oração e é uma oração universal. Os queridos heróis, é muito interessante essa questão da preparação para o Sermão da Montanha, tá? No outro episódio, que é o último da temporada, é lá que tem realmente os preparativos para isso, porque Jesus, no 7º episódio, ele é preso. Último episódio, Além das Montanhas. Esse episódio final da temporada é a preparação para o Sermão da Montanha e temos a entrada no grupo do último discípulo, Judas. O episódio mostra todos se preparando o sermão. E Judas tem uma importante participação na escolha do local. E destacamos como os melhores momentos do episódio, aqueles onde Jesus fica com Mateus. Tô pronto. Mestre. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, ele tem uma participação importante nessa montagem, nessa toda a estrutura que o Sermão da Montanha tem. O Mateus, ele prepara este grande evento junto com Jesus ali, e Jesus vai lhe dando alguns conselhos, porque Mateus está muito preocupado, como a gente falou, né? Ele está preocupado tanto com os números, quantas pessoas vêm, quantas pessoas vão estar juntas, vai ficar legal aqui, você nesse lugar, as pessoas vão ficar sentadas ali e tal. É muito interessante ver o Sermão da Montanha, esse grande evento, que é um dos mais famosos da Bíblia, sendo elaborados aqui no The Chosen, meus queridos heróis. Meus queridos heróis, esse foi o vídeo de hoje. Foram 8 momentos importantes da segunda temporada de The Chosen. Claro, na nossa opinião, queremos saber a opinião de vocês, para quem já assistiu a série. E para quem não assistiu a série, nós esperamos que a gente tenha instigado vocês a assistirem. Como nós falamos, passou no SBT, tem um aplicativo grátis do próprio The Chosen para você assistir e também está na Netflix as 3 temporadas, ok? Tudo dublado para você assistir e a dublagem é fantástica. E nós temos uma entrevista aqui com o dublador de Jesus Cristo, o Silvio Giraldi. É uma entrevista sensacional. O dublador é um profissional incrível. Vocês vão gostar. Tá passando a thumb aí e vamos deixar o link aqui para vocês assistirem. Esse foi o vídeo de hoje, mas antes não esquece de ir lá no comentário fixado e falar com o Tom Dimas. Vai lá, trabalhe para ganhar mais dinheiro. Deixe seu comentário, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.